Boa noite, pessoal. Entrando aqui agora para fazer uma live sobre um assunto que eu sou apaixonada, que é numerologia. Desde muito nova que eu adoro os números. Nunca fui uma estudiosa do assunto, mas eu sempre me interessei demais por numerologia. Tanto é que eu acho que a primeira vez que eu fiz o meu mapa numerológico foi lá pelos, sei lá, 16 anos, 15 anos. E agora eu vou chamar uma para entrar aqui com a gente para conversar sobre o assunto, que é a Vanessa Vidal. Ela já está aqui, já solicitou a entrada. Olha ela aí, maravilhosa, poderosa. Oi, boa noite a todos. Estava aqui contando, Vanessa, que eu sou apaixonada por numerologia, mas eu nunca estudei, né? Eu só, assim, contratava as pessoas para fazerem o meu mapa. Mas eu gosto demais dos números, eu sempre procuro também significado. Sempre que eu me mudo para algum lugar, eu faço a soma do endereço, quer dizer, adoro. E eu não dou conta. Não. E para mim, na verdade, virou uma paixão, né, Ana? Deixa eu só ver aqui, eu acho que eu não estou te ouvindo. Eu Não, acho que é o problema do meu. poxa, vamos dar Peraí. todo mundo que está. A Dadá já entrou, hein? Já. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, e você também, porque eu falei Dadá já entrou e você respondeu sim. Verdade. Não, eu que não estava me ouvindo. Essa. Bem, Bem, na né? verdade, assim, a matemática, né, sempre, Desculpa te interromper, Vanessa. Me sim. apresenta, minha amiga. Conta quem é o Gente, pessoal. olha, eu acho até que muita gente já me conhece daqui, mas para quem vai assistir depois, né? Eu sou, na verdade, eu sou uma curiosa e sou uma amante mesmo da numerologia, do tarô, dos assuntos místicos, né? Então eu já estou nessa busca aí da espiritualidade, mas principalmente da relação humana. A minha formação é de relações públicas, né? Eu sou formada em comunicação. Depois eu tive por anos, ainda trabalho ainda como agente de viagens, eu tinha uma agência, então eu trabalhava essas relações também de outras viagens Uhum. e sou atriz também. Então a gente vai nessa busca pelo autoconhecimento e das coisas que realmente nos motivam, né? E através da numerologia era uma coisa que já era uma paixão minha, mas que veio a despertar nesse momento plenos, né? Depois que eu fiz o curso com vocês e eu me peguei já exercitando isso de uma forma muito realmente espontânea. E muitas das vezes as coisas estão na nossa frente e a gente não percebe, Ana. Ou seja, Então foi Vênus abriu realmente os seus horizontes para algo que você gostava, mas não imaginava que pudesse ter como profissão. Olha, eu queria sim, uma observação aqui, tá? Vanessa fale. é a aluna número 1 de Plenos. Ela foi a primeira pessoa a se inscrever na primeira Foi. e ela, por isso, ganhou agora o título de madrinha de Plenos. E, ó, Com muito orgulho. transformou a vida da Vanessa. E Foi. vai ter nova turma de plenos, começando segunda-feira. Ainda tem vaga, mas eu vou dizer, graças a Deus, a procura pelas, pelas vagas, né, a procura para se inscrever em plenos está muito grande. Eu estou muito satisfeita com isso, porque a madrinha com certeza é pé de coelho, não é? Então, quem tiver interesse em fazer parte dessa turma transformadora, fala comigo no inbox, que eu vou dizer as condições. Estamos com promoção, estamos com bônus, estamos com brinde. Então, ó, só falar comigo, tá? E agora eu queria que a Vanessa falasse um pouquinho no que exatamente a numerologia pode ajudar a gente, Vanessa. Olha, assim, como todas as ferramentas de autoconhecimento, o principal realmente é se conhecer. Então, a numerologia,
ela apresenta um mapa, na verdade, assim. A gente aprende, e em plenos também a gente aprende, que o universo é mental e que a gente cria a nossa realidade. Só que na numerologia a gente vem a entender isso um pouco mais a fundo, Ana. É como se a gente, para vir para essa experiência que a gente está tendo aqui nessa encarnação, então é uma parte científica, sim, mas a gente não pode negar em momento algum a espiritualidade nessas ferramentas, tá? Então a numerologia, ela vem dizer para a gente, meio que a ciência vai explicar de uma outra forma lá em Matrix, mas que nós somos codificados mesmo. Nós temos um código que vem com a gente pré-programado com uma vibração. E como toda vibração, ela tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Mas não o negativo como a gente olhar como uma forma ruim. Não. A gente aprende na numerologia as nossas potências de sombra, de luz, e que a gente não pode negá-las. Então, qual foi o mais maravilhoso? Antes de eu até estudar a numerologia e ir mais a fundo. A gente descobre que a gente vem com uma programação para ser feliz, Ana. A gente está aqui, a gente está aqui numa busca eterna de autoconhecimento para quê? Para se realizar, para descobrir o que nos deixa realmente feliz. O que a gente, às vezes, quando a gente aprende em plenos, é engraçado que a tônica é, seja quem você quer ser. Você tem uma tônica que você pode realmente querer ser tudo. Mas será que esse tudo vai te fazer feliz? Então, né? Então, até botando para minha experiência plenos, dentro de cada número que a gente vem, e a gente vem assim, eu vou abrir um leque do que a gente pode aprender na numerologia, tá? Mas dentro desse caminho do destino, que é a nossa missão de vida, que é o nosso propósito, ele está muito ligado, as duas coisas na numerologia estão ligadas. A data de nascimento que a gente vem, sim, e o nosso nome completo de nascimento, o do nosso registro. Sim. Então é como se a gente viesse com uma assinatura. Então é um código. Então a gente vem vibrando em vários códigos. E aí a gente vai percebendo todas as potencialidades que a gente tem nesses números. Uhum. Quais números serão nossos desafios nos 3 ciclos de vida. Tem algumas pessoas que a gente calcula até o 4º ciclo. Mas são poucas, tá? Os principais são 3 ciclos de vida. Então, que número que rege... O que são os desafios? São números que, às vezes, até no nosso nome de nascimento, a gente vem com números ausentes. Então, tem números que não aparecem. Então, quando você percebe, caramba, exatamente esse número, aí você começa a estudar esse número, o que ele representa. Bate totalmente com os desafios que você já teve em alguns ciclos da sua vida. Então, o ciclo 1, que é o formativo, que é do nosso nascimento até a gente ter 28 anos de idade. Uhum. Depois, o segundo ciclo, que é o produtivo, é o ciclo mais importante, né? Não é que ele seja assim, as pessoas podem se modificar depois dos 56 anos, mas, né, normalmente a gente constrói a nossa estrutura que a gente vai ter na colheita futuramente é nesse ciclo produtivo, que é dos 9 aos 56 anos. É o qual nós e acho que a maioria das pessoas que estão aqui na live agora. Que estão na live, com certeza. E a gente está no momento que a gente pode modificar. O modificar significa harmonizar, é viver em harmonia com o propósito que nos foi concedido. E lá na data de nascimento, a gente vai aprender, Ana, assim, é muito importante. E por mais que às vezes a gente tenha dúvidas assim, será que eu nasci no dia certo? Será que por meu parto ter sido ser uma cesariana, né, eu não fui contra uma coisa natural? Não. A gente está aqui por desígnios que a gente não tem... Tudo é perfeito. A gente não tem noção. Então, assim, quem nasce prematuro, nada é por acaso, as coisas realmente vão acontecendo. O horário... Parto, né? Tudo isso acontece. Na época da minha mãe se induzia muito parto, né? É interessante. Cesarianas marcadas, não, tudo é perfeito. Não fica achando, eu vou escolher a data tal. Você pode até estar escolhendo, mas está dentro de uma programação que a gente não enxerga, né? Não. E muitas das vezes eu vejo assim, às vezes é melhor que a gente não decida. Uhum. Né? Assim, eu lembro que antes do Yuri nascer, foi nos passado, o médico me passou, o dele foi cesárea. Aí, mas por opção do médico, né? O médico só fazia cesariana. E aí ele me passou 3 datas. Na época eu não sacava de numerologia. E a minha ex-sogra
né, conhecia sempre também do ramo místico, então consultou também dentro das 3 opções que não variavam muito, ficou decidido pelo 29. Mas isso com certeza, não é, na minha cabeça ficou, será que eu estou fazendo a escolha certa? Aham. Era para ser, realmente era para ser. Então, assim, tem pessoas que às vezes ficam preocupadas até na parte do nome, né? Às vezes brigam com seu próprio nome de nascimento, né? Porque às vezes foi registrado num cartório com uma letra errada ou com, né, algo que não queria, assim. Na numerologia é considerada aquilo. Independente do erro que aconteceu num cartório ou não, foi um desígnio, né? Então você veio com um acordo e ali no seu nome de nascimento tem toda a questão kármica, Ana. Então ali a gente encontra desde a nossa motivação, que é a nossa alma, a nossa real vontade, é o que nos move, né, com o nosso eu mais profundo, que é a soma das vogais dos nossos nomes. A vogal, lembra até aquela música, né, do Raul Seixas, né, que o Paulo Coelho escreveu, que veio do Bhagavad Gita, que fala a letra A tem meu nome, falando no caso de Deus, né? Deus explica. Não é do Nando Reis? Não, é aquela Gita, eu sou a luz das estrelas. Eu É sou do Raul. Eu verdade. sou a cor do luar. Aí ele tem uma parte que ele fala: a letra A tem meu nome. Eu sou o início, o fim e o meio, né? Então, assim, Eu nunca é. respondi, porque o Reis também tem. A letra A do meu nome, ele também tem. Ah, olha, Que louco. é porque as vogais, ela tem uma importância tão sensacional no nosso nome que assim, justamente a soma delas não é que ela vai dar, ela reconhece, ela Aham. dá essa dica, né, do universo para nossa motivação. Maravilha. E as consoantes, elas vão falar também, aí na soma do nome, eles vão dar para a gente a nossa expressão, que é como a gente se apresenta ao mundo, como a gente permite que os outros nos reconheçam. E nessa expressão, muitas das vezes a gente descobre ali boa parte do nosso propósito. Os nomes, E o na hora da gente falar sobre o nome, oi? é o nosso assunto, o propósito. Então, mas o caminho do destino, que é o propósito, está lá na data de nascimento, Ana. O que acontece? O pessoal tá aqui, tá doido para saber qual é o propósito, gente. Nós vamos ensinar, né? Então, mas aí o que acontece? Uma das pegadinhas, não é pegadinhas, mas assim, a numerologia, ela é uma ciência, né? Ela vai estudar essas codificações, é uma ciência de mais de 4.000 anos. Então, assim, muitas das vezes as pessoas buscam o seu propósito, mas para conhecer o seu propósito, para aquilo fazer sentido, ela tem que se conhecer primeiro. Tá? Por isso a importância do nome, por isso a importância de saber quem eu sou, qual é a minha motivação, entendeu? Qual é a minha impressão, que tem a pegadinha até da psique, qual é o meu número de impressão, são das consoantes. A soma vai dar a expressão. No nome, a gente ainda encontra lições de vida, que são os números, né, ausentes, e também as tendências ocultas, que são os números que a gente tem em excesso no nome. Então é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, aquele orar e vigiar, para poder seguir harmoniosamente a nossa missão. E o que na verdade é? Nossa data de nascimento, que é esse caminho do destino, Ana, ele é o que a gente veio fazer aqui nessa vida Tá. para ser feliz. É isso que todo mundo quer saber. Olha só. Só. Tá. Ah, O que eu tô querendo passar, o que eu acho que a gente está querendo passar aqui pro pessoal é que hoje na nossa live nós vamos apenas desvendar as iceberg para vocês, né? Porque isso aí. vai desvendar aqui o dia do nascimento, mas Não, a, a numer- soma. a soma, desculpa, a É, soma tá? Nascimento. isso. Para vocês fazerem um mapa mais aprofundado, tem muito mais análises. E isso a Com Vanessa certeza. está fazendo profissionalmente, impulsionada por plenos. Plenos? A mente da nossa amiga para ela compreender que ela podia ser quem ela queria ser. E ela queria ser uma numeróloga e taróloga, que também está Isso. estudando, né? Então, É. que tal abrir a mente igual a Vanessa abriu, entrando para a nossa turma que começa segunda-feira? Pensa nisso, pessoal. É um despertar.
É isso. Vamos botar o pessoal para trabalhar, Vanessa? Vamos pessoal... Então, mas deixa eu só falar uma coisa. O caminho do destino é o que a gente veio fazer aqui e vai ser a nossa jornada. O nome, a expressão, eles vão trazer as ferramentas que a gente precisa utilizar para poder completar essa jornada. Então, por isso que não adianta, muitas das vezes, você saber só o seu destino final. Mas como que você se imbui de ferramentas, né, numerológicas, de plenos, de várias outras ferramentas que vão permitir com que a gente elimine crenças limitantes. Quais são os desafios? Porque o que que acontece, Ana? Às vezes, até no caminho do destino, na hora que a gente calcula, as pessoas não reconhecem os seus números, não se identificam. Fala assim, poxa, mas é isso? Porque a pessoa está tão distante daquilo que realmente vai fazê-la feliz, ela está com tanta crença limitante, ou profissões que foram ditadas por familiares, enfim, ela está totalmente fora do seu mapa, da sua órbita. Então, a numerologia é um mapa para que a gente estude e ajude essa pessoa a se conhecer e a buscar as melhores formas de percorrer essa jornada, entendeu? Entendi perfeitamente, até porque, Vanessa, como eu comecei a live dizendo que eu já fiz alguns mapas numerológicos, né? E no ano retrasado, quando eu resolvi dar a minha guinada de carreira, me dedicar à carreira de escritora, eu fiz um mapa, não ainda, você ainda não trabalhava com isso, e também não conhecia tão bem ainda. E nesse mapa me foi mostrado que para minha profissão, eu sempre assinei como jornalista Ana Lúcia Proa. Só que as pessoas nunca me chamaram de Lúcia, era sempre Ana Proa, Ana Proa. Então eu não era nada mais do que Ana Proa. E eu adorava isso, que eu nunca gostei do Lúcia. Eu só botei o Lúcia porque na minha família tem várias Anas Proa, entendeu? Ana, Carolina, Ana Luísa, e eu falei, pô, eu tenho que me diferenciar e botar a Lúcia. Mas aí, pelo estudo da numerologia, a numeróloga me falou que o Ana Lúcia Proa deixava tudo na minha vida lento. Tudo acontecia com muita dificuldade. Oi, Maria Elisa, querida, saudades. E aí, ela me falou, assume o Ana Proa profissionalmente, sua vida vai deslanchar. De 2 anos para cá, quando eu assumi o Ana Proa para tudo na minha vida deslanchou. Eu lancei meu livro, agora eu fiz essa transição de carreira para ser essa mentora plenos. Então, olha a importância do número Com certeza. da vida. Não é Só incrível? que assim, é incrível. A numerologia vai trabalhando transformações. No seu caso, o que a numeróloga fez? Ela traçou uma harmonização. Só que o bacana que a gente aprende é que, por mais que você tenha trabalhado essa harmonização, a sua assinatura é como você se apresenta para a sociedade e para a sua parte profissional, que é responsável por esse movimento do material para você. E de outras coisas também, a tônica que você está vibrando. Mas a gente nunca deve abandonar e também estudar a original, que é a do nascimento. Então, na hora que eu for pegar um mapa, eu faço... Só que eu pedi para ela focar nessa parte. Isso. E ela me Sim. ajudou. Foi incrível. Sim. Vanessa, Então a gente, na verdade, tem os dois, né? Faz os dois estudos, assim, do que você é e do que pode ser harmonizado. Agora, se o pessoal puder pegar o papelzinho, que eu acho que vai ficar mais fácil de acompanhar. eu já tô com a minha caneta aqui na mão. Isso. Com o meu caderno aqui, que eu quero saber o número do destino. Ah, Ana, você fiz, gente, mas cada um é uma interpretação diferente. A Vanessa tem um jeitinho dela de interpretar. E eu quero saber qual é o meu propósito. Como é que Então, Ana, para todo mundo, o seu até eu já tinha aqui, mas para todo mundo aí, pega a data de nascimento e coloca no papel. E aí a gente vai somar, bloco a bloco, os números para fazer uma redução final. Nessa redução, os números têm que ficar até número 9, exceto se der 11 e 22, que aí a gente mantém. Então, por exemplo, no meu caso, eu nasci 24/02/1969. 24 é um bloco, 02... Isso.
Você vai colocar 24 mais 0 mais 2 mais 1 mais 9. Mais 6. Olha, no seu caso, eu até aqui já tinha o seu aqui, ó. Peraí. Olha. Mas para todo mundo que está fazendo aí, olha. O seu é o 24, mais o 2, mais o somatório do seu número do ano vai dar 7, correto? Não sei, tô confiando em você. Parei de fazer a soma. Deixa eu pegar o seu aqui, ó. Olha, 1969. 1 mais 9, 10 mais 6, 16 mais 9, 15. É isso? 10, 16, 15. Uhum. Aqui, olha. Vamos ver. O 24, a gente já parte para a redução. Sim. Todo número até 9. Então, deu 6. Mais o 2 do fevereiro. 8. 8. Mais o seu 5. Correto? Eu fiquei aqui na dúvida aqui porque o seu tá embaixo da Andréia. 10, 16, 20. O seu dá 28. É isso, gente? Vamos lá. Faz o seguinte. 1 mais 9 mais 6 mais 9. Não, dá 25, estava certo, Ana. O seu era 7. Reduzindo dá 7, né? Exatamente. Você, quando a gente soma tudo, o 6, aí vai parte para o outro bloco. 6 mais 2 mais 7. Isso vai dar para a gente o 15. O que acontece? Na numerologia, a gente sempre vai fazer redução até 9, exceto 11 ou 22. Só que como estudo também o tarô, eu acho super importante que a gente tenha o arcano do tarô do seu número, do caminho do destino, e depois a gente faz a síntese para a gente ter o número final. Tá? Então, o seu número final, Ana, é 6. Mesmo, né, é o mesmo do meu. Só que o que acontece? Aí que eu estava falando até para você por telefone, assim, eu não posso simplesmente falar o seu número é igual ao meu, a gente tem várias coisas em comum, mas eu venho de uma redução anterior, da minha carta de tarô anterior, né? Então, por exemplo, a minha, quando eu pego, olha, cadê? Eu até me tirei daqui, gente. Olha. Pessoal, vocês somaram? Vocês fizeram a soma? Vão fazendo, hein? Vão somando direitinho aí. Eu vou dar uma por uma, né? De 1 até o 22. Zero? Tem zero? Não, do 1 até o 0, não, impossível dar 0. Você vai falar, né? É. É importante você falar do 0, só cortando, não existe o nulo na numerologia, tá, Ana? O 0, ele é vindo sempre como potencializador. Então, antes do número 6, o 0, 6 significa que você tem o ovo de todas as possibilidades. A Regina falou que não entendeu essa redução. Regina, vamos lá. Eu vou fazer para você assim como se fosse do meu nome. Eu nasci no dia 30 de janeiro de 1982. Então, eu pego o dia, você reduz seu dia até 9. Se o seu 30, no caso dela, 3 mais 0, 3. Isso, 30. 3 mais 0, vai dar 3. 3. O mês, 0. O mês. Isso, 02. Quem nasceu em número de outubro, novembro ou dezembro, 10 vai ser reduzido para 1. Quem nasceu em novembro, que é 11, reduz para 2. E quem nasceu em dezembro vai ser o 3. Ah lá, ó, 30 do 3 de 51. Então, você reduz aqui o 3 mais o 3 dá 6. E o do ano de nascimento. Aqui, 1 mais 9, 10. 15, 16. O 16 você vai dar o 7. Então, aqui vai dar 3 mais 7, 10. O seu é 13. Então, ou seja... Dia, mês e ano. Quando você reduziu o mês e o ano, soma tudo. Soma o dia, soma o mês, soma o ano. Se der, vamos supor, se der 13, se der 15, 1 mais 5, 6. Entenderam? Aí, no caso aqui, ó, da... Regina. Ou da Leonor? Não, a Geolor, o dela, o ano é 16, vai virar 7. Então, você vai pegar 3 mais 3, 6. Com o 7, você vai dar
Peraí. 13, né? 6 mais Qual 7 foi o ano que eu falei do dela? Foi o 7, não foi? é isso aí. O 7 vai dar o 13, porque 7 com 3 é 10, mais o 3 dá o 16, perdão. Né? Eu até tô. Peraí, gente. 3 mais 3, 6. Aí 1 mais 9 mais 5 10 mais 1. dá 7. 16 mais 3 mais 3. Dá o 22. Reduzindo o 22 é um número mestre. Exatamente. Leonor, o seu número é um número mestre. Quando se dá o 22, a gente não reduz. Nem 11, nem 22. O 22 ele vai ter duas vibrações, a Geonor. Vai ter a vibração do 22, que é o número mestre, que é o número do construtor. Ele veio, é assim, por isso que são 22 arcanos do tarô. Realmente, assim, ele é muito especial mesmo. E também a vibração do número 4, porque todo número mestre, o 11 e o 22, o 11 então é como vem assim de uma potência divina também excepcional, mas são dos muito intuitivos, e o 22 também está ligado à espiritualidade. E muitas das vezes as pessoas optam por não quererem trabalhar com tanta potência, Ana, porque é uma responsabilidade muito grande. Então ela, muitas das vezes ela vai escolher se ela vai optar ficar na vibração do 4, que é mais simples, que não é do graduado, que não é o Master of Master, né? Ela é um Master. Então, assim, é um caminho que exige muita dedicação, muita responsabilidade. Fica muito nessa questão da dualidade, porque o 2 é uma dualidade, trabalha com essa potência do positivo e do negativo. E quando você trabalha isso duplicadamente, é pior, né? Então, assim, mas a Carla estava falando que também não entendeu. Regina, você já entendeu? A Leonor tem qualidade, né? Leonor já se matriculou na próxima turma plenos. Leonor, precisa. acho que você vai viver o teu 22 com toda a força agora. Sabe por quê? Mas o 22, Ana, por ele ser o Master, ele tem que estar ligado. Você pode ter uma profissão sem ter nada ligado à espiritualidade, mas você tem que estar desenvolvendo a sua espiritualidade e trabalhando muito a cunho social. Você tem que prestar um serviço de voluntariado. Entendeu? Você tem que trabalhar isso. E é nessas responsabilidades que muitas pessoas às vezes não fazem. E aí tem o que acarreta do desequilíbrio disso, entendeu? É porque é como se você tivesse imbuído, você veio para essa encarnação com talentos a serem otimizados. E se você vem aqui e você joga fora os seus talentos, é igual a parábola, né? O pouco que você vem lhe será tirado. Então, assim, aí não é que alguém vai tirar, você desperdiçou um talento. Então, por isso, uma necessidade de se autoconhecer e trabalhar isso de uma forma legal, entendeu? Vanessa, olha só, vamos partir para os talentos. Ó, minha prima deu 11, também é poderosa, minha prima Paula. Só que vamos falar aqui da Regina. A Regina disse que dela deu 16. Então, na verdade, é 7, né? 1 mais 6. Exato. Regina, todo número anota. Tem que dar um resumo até 9, exceto o 11 ou 22. O 11. Fala um pouquinho do 11, antes da gente partir para um por um. Bem, o 11 é como se fosse essa graduação. Assim, a gente olha o que é o 11, a gente tem que olhar o que é o 1. O 1 é o início, é o criador, é o que cria, é o criador. Então, vem toda aquela coisa do ariano, até quando a gente pensa numa pessoa que é número 1, é líder. Ele veio para criar uma realidade. Ele veio para trabalhar essa parte da individualidade dele, de abrir caminhos, entendeu? De iniciar as coisas. Aí a gente tem o lado positivo e o lado negativo. O negativo que muitas das vezes ele pode ser considerado egoísta, porque justamente trabalha essa parte da individualidade. Mas é aquela pessoa necessária, assim, toda pessoa que a gente precisa, assim, quem vai ser o líder? Então é uma pessoa que fica muito na praticidade. Já o 11, ele vem com esse equilíbrio, Ana, com essa, como se fosse uma instrução divina, para ele conseguir ser um guia graduado dos demais. Então, quando a gente olha até o 11 no tarô, na carta do tarô, em cima do 11 tem a Luminiscata, que é o símbolo do infinito, da abundância, que vem para poder ajudar as pessoas, começando por ela mesma, a domar o seu dragão interior, né? O seu leão interior. Então, na carta da força, você vê uma mulher
segurando a boca de um leão, mas que ela não faz força nenhuma, ela está serena. Por quê? Ela domou seus instintos animais. Então é uma coisa ligada à espiritualidade, ao autocontrole. Então o 11 vem com muita força. É a cara da minha prima. Minha prima é muito Aí, espiritualizada. Ela é uma líder na família dela, maravilhosa. Prima, morrendo de saudade de você. Agora, vamos falar de 1 a 9 para o pessoal? vamos. Aí eu vou até pegar uma colinha aqui, gente. Por quê? Justamente para a gente não comer muito desse tempo da live. Então, cada número, foi o que a Ana falou, gente, isso aqui é uma pontinha. Tem muita coisa a falar de cada número. Então, desse do caminho do destino, o que a gente pode fazer? Quem der 11, além do 11, a da sua prima, Ana, ela é 11 e ela também é 2. Então, ela tem que ficar ligado nos 2 números de vibração. Quem der 11 é 2 e 11. Pessoal, entrando aqui agora, soma todos os números do seu... Da data de nascimento. Se der um número duplo, tipo 16, 6 mais 1, 7, para saber aqui que agora a Vanessa, numeróloga, ela vai um por um sobre o propósito. Né, Vanessa? Só fiquei meio nervosa aqui na hora da calculadora, mas aí vocês façam aí direitinho, gente. É porque ao vivo a gente já fica mais nervoso mesmo. Tá mais nervosinha. Mas vamos Menina, então vamos lá. Tá, pessoal? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato com a Vanessa. Volta para lá, não consegui fazer minha conta. A Vanessa ajuda. Vai lá no... Como é que é teu @vanvidalbr, né? VanVidalBR. Tudo junto, @VanVidalBR. Deixa eu só responder o da Paula aqui, porque eu acho que, né, foi o dela que ela colocou. A Paula, então seu primeiro bloco, Paula, 10, vai dar 1. 1 mais 2, 3. E aí a gente pega, guarda esse 3 aí, deixa eu botar aqui, mais. Lá no 1970, 9 mais 1, 10, mais 7, 17. Então a gente pega 1 mais 7, 8. Então 8 mais 3, 11. Deu exatamente o seu 11. Então você lembra, Paula, que você é o número 11, mas você também vibra no 2, que é o do 1 mais 1, tá? Então eu vou falar agora o caminho do destino. Para quem der o número 1, gente, lembrando que é o líder, aquele que inicia, o que você deve aprender para ter sucesso na sua vida, a sua missão de vida? Você tem que aprender a trabalhar sua originalidade, sua criatividade, determinação, porque é o número mais determinado, lembra do signo de Áries, que é o que inicia, a sua ambição, coragem, porque você é muito corajoso, então tem que tomar cuidado com essa coragem, o controle, autoconfiança e preservar a sua individualidade. O que é o preservar? Porque normalmente o número 1, como ele é o líder, ele vai atrair pessoas que vão tentar castrar essa liderança. Então ele tem que lembrar que esse é um talento dele. Ele tem que agir com o controle, como todos os números, esse equilíbrio, e tem que olhar para o lado sombra desse número 1. Normalmente pessoas do número 1 são pessoas que são chefes, dirigentes, são criativos, enérgicos, então cuidado com essa energia para não ser arrogante, e independentes. Precisam controlar a tendência de ser os mandões, né? De mandar nos outros. E quando a gente olha, quem deu 10, gente, também tem a mesma característica, vai reduzir e vai dar 1. Mas quem tem 10 tem uma tendência potencializada desse número 1. Todo 0 na frente é uma valorização de qualquer número. Então é a potência. E obriga as pessoas a trabalharem muito para vencer na vida. Seu objetivo é vencer e alcançam o seu sucesso com esforço. Esse é o do número 1. Número 2, gente. A gente lembra assim, o primeiro é o número 1 que foi criado, só que o 1, muitas das vezes, ele não tem o controle, ele vai ser instável. E aí precisa de mais um que tem as mesmas potências dele, só que vem no intuito de dar apoio ao número 1. Então, quem é 2, normalmente o 2, ele está ligado a associações, a parcerias, é quem vem dar apoio ao outro. E isso em qualquer área da nossa numerologia, tá, Ana? Aquilo que a gente conversou. Então, o 2... Se o 1, vamos colocar assim, é uma semente, o 2 a gente pode olhar numa plantação como se fossem as raízes. Ela vem para poder buscar e nutrir, dar estrutura ao outro. É o grande parceiro, é o grande conciliador, assim, na verdade, que nutre o outro, tá? O 2 precisa ser carinhoso, tranquilo, que não é uma tendência do 2 a muita tranquilidade,
prestar atenção, ser mais desperto no caso, ser mais gentil, compreensivo, persuasivo, trabalhar muito a paciência, porque normalmente o 2, né, paciência tem limite, acaba sendo, né, aquela a grande questão, não abusem tanto. Precisa trabalhar essas associações, não ficar associada só a um elemento, e a cooperação como um todo. O grande lema do 2 é cooperar, é ser parceiro. Se não estiver trabalhando isso, não está nessa harmonia do número. São muito intuitivos. Na carta do tarô é a sacerdotisa, é aquela que tem o livro e a chave nas mãos. Então trabalha todo o aspecto feminino, mas sem do ser mãe, né? Apesar de serem pessoas ligadas à casa. São românticas, são sinceras e normalmente tímidas, mas não é uma regra. Vai depender de muitos outros fatores, tá? E no caso do casamento para o número 2, ele normalmente é um refúgio. Justamente porque a pessoa tem um certo medo de batalhar por sua individualidade. Porque é o chamado para vir a dar o apoio ao outro. Olha isso. Já o número 3, agora para quem der 3. O 3, até assim, no meu, quem der 30 também vai estar ligado ao 3. Então tem os grupos assim de 3. O 3 é uma coisa ligada à comunicação, à criatividade. É a grande manifestação, Ana. Então, assim, grandes plenos são 3. Porque tem uma grande facilidade de manifestar as coisas. Manifesta primeiro no plano das ideias. São os imaginativos, são os criativos. E aí, ligadas às emoções, é que depois tem a realização. Então, o que o 3 precisa trabalhar na vida? Ter alegria, otimismo, sociabilidade. Então, o 3 é quem... Quando você tem 2, você tem a união de 2 pontos. O 3, ele vem trazer um movimento, aquele símbolozinho do triângulo, do que você trabalha a reciclagem. Ele traz essa comunicação. Ter confiança, ter orgulho, criatividade, eloquência, contatos sociais. É a grande comunicação, é a casa de gêmeos. É assim, é quem vem trabalhar com isso. Expressar suas ideias. O número 3 que não consegue se expressar está em desequilíbrio. E, normalmente, faz parte dos nossos desafios. A gente vem com esse número como potência, mas a gente encontra vários desafios, vários bloqueios para permitir que isso se manifeste de uma maneira plena. Entendi. Quem der 4, 4 são os grandes construtores. São aqueles que vêm para o pesado, para o batente. Cria-se o quadrado, algo que é organizado, algo que é sério, algo que vai dar uma estrutura para o crescimento, para uma expansão de um edifício. São as sapatas, né? Então, normalmente trabalham bastante, batalham duro, não gostam de expressar muito seus sentimentos porque ficam com medo dessa instabilidade, né? Eles são seguros de si, são as pessoas mesmo que pegam o trabalho para si. São conservadores, têm grande poder de organização e são muito práticos. Seu trabalho é a sua paixão, mais do que casa, muitas das vezes, apesar de estar ligado ao lar, tá? Ele vai dar estrutura para o seu lar, mas a paixão dele é o trabalho. Então, detestam os erros e imprudências. Então, não admitem muito o erro do outro. E no caso do 4, eles são tão detalhistas que olha a visão. Eles veem a árvore, mas não prestam atenção, não enxergam a floresta, porque estão muito ligados naquele detalhe dentro do quadradinho deles. Então tem que se permitir pensar um pouco fora do quadrado. Aí expandir um pouco mais as suas ideias, tá? Entendi. O número 5, aí é o número, né, da quebra do paradigma, que na verdade é do pontífice. É aquele que vem depois do 4, ele vê que dentro daquela estrutura do 4 já está muito limitante, já está muito numa zona de conforto. Então, o 5, que é o pentagrama, ele vem para poder quebrar essas barreiras que normalmente não são suaves, né? Às vezes trazem até uma certa dor, mas que ele vem que a mudança é necessária. A gente precisa avançar, a gente precisa se abrir para outras coisas surgirem. Então ele sai, é aquele que mete o pé na porta e fala assim, não estou gostando, é a ovelha negra da família. Então é o número 5. Eles gostam sempre de mudança, de variedade, eles se interessam por assuntos científicos, são entusiasmados,
precisam estar sempre viajando, assim, gostam dessas variedades. E dão muito valor à sua própria liberdade. Então, assim, quem estiver ligado a uma pessoa de número 5 tem que saber respeitar essa liberdade do 5. E o 5 também tem que usar devidamente a sua liberdade, né? São pessoas muito sensuais, precisam da sexualidade, porque é a questão mesmo de, assim, de você expandir. Tem que tomar cuidado com os vícios, inclusive, com os exageros. Mas são pessoas que vêm para transformar, para fazerem a mudança. Numa plantação, seria o botão. É quando nasce um botãozinho, sabe, do que você plantou. Ele rompeu a casca, então virou um botãozinho. Aí vem o 6, ao nosso 6, né? Então, o 6, ele é aquele... Se a gente olhar o número 6, isso foi até que eu falei, né? Ele busca algo do superior, do belo, da beleza, do artístico. A gente gosta de coisas bonitas, de coisas harmônicas, para nutrir algo. Nós somos os verdadeiros realizadores. A gente só precisa, mas a gente realiza. Essa, na verdade, é a nossa potência. Então, a gente escolhe, normalmente a gente está sendo iluminado por uma intuição. Na carta do tarô dos enamorados, tem um anjinho lá em cima que parece como um cupido, mas não. Ele como se desse uma orientação para que a gente sempre fizesse as escolhas através do coração. O livre-arbítrio usado da maneira mais correta, através do nosso coração, pela real vontade. Então, o 6, ele sempre vem trabalhar essa harmonia. Então, a gente, quando uma família está pegando fogo, vai ser a primeira pessoa que vai tentar conciliar os outros, né? Assim, vai ser o número 6, é o conciliador. Então, a gente vem para botar os panos quentes e deixar as coisas mais tranquilas. Então, a gente luta muito, até com a gente mesmo, para ter um ambiente do lar, família, tranquilo. É o nosso grande desafio. E um dia a gente consegue. É disso. Eu acho que até adotar. Mas são os... A gente está aqui para trabalhar com essas potências mesmo. E para todos os números a gente sempre vai ser testado. Até o momento que aquilo dali não virá mais desafio. A gente internalizar como um todo. É o número do amor. A gente veio para viver o amor de uma forma... É porque o amor não pode ser visto como apego. Enquanto a gente considerar, né, e ter o medo do apego e do nosso jeito, não é. É amar o outro como ele é. Dar o amor aceitando as pessoas como elas são. E trabalhar o equilíbrio do dar. Oi? É um amor muito maior do que qualquer coisa. Sim. Não é inclusive. Eu sinto muito forte dentro de mim. Uma necessidade de amar. E de ser amado. Aí tem os dois lados. Porque o grande equilíbrio do 6 é que muitas das vezes a gente dá mais do que a gente se permite receber. Mas, na verdade, a gente quer receber. Então, assim, o equilíbrio de dar e receber é o que a gente precisa trabalhar, essa harmonia. E outra coisa, a responsabilidade. Então, é uma coisa que, às vezes, por mais que a gente seja responsável, mas é como se a gente precisasse trabalhar a responsabilidade das nossas escolhas. Então, é o que dá o medo para várias coisas. Então, é um número, assim, harmonizador. E que a gente tem que batalhar para estar em harmonia. Então fala, responsabilidade, a gente tem um magnetismo grande, então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente atrai, justamente que é o que a gente busca. Dá licença para o meu mantra? Sim. Imã que só atrai positividade. Esse é o meu mantra, que eu explico para vocês em plenos, falo para vocês o que é o eletromagnetismo, o que vocês querem atrair para a vida de vocês. Então, vocês querem trabalhar isso, pessoal? 4 de plenos que começa segunda-feira. Inscrições estão abertas. Fala comigo em inbox. E aproveita que as condições estão maravilhosas. Desculpa, foi momento da propaganda, eu não resisti. Tem problema não. Fala sobre a questão de ser carinhoso. O senso artístico para o número 6 é muito grande, então não à toa, Ana. Né? Então, assim, alguma coisa ligada à arte, gente, faz parte de todos os números, mas para alguns são mais especiais. Hã? Sim, então a questão assim, mas tem pessoas que vão trabalhar com a parte da música. A música é também muito ligada à harmonia, né? A própria orquestra é uma harmonia, a musicalidade. E sabe uma coisa que eu estava olhando de você, Ana? Você antes
veio trabalhar no mercado editorial, não é isso? Sim. E antes de você escrever, lá tem muito a ver com o seu 24, que o editorial são as parcerias para a questão da materialização, do 4. E o que é uma escrita, né? Como você, como escritora, você manifesta no mundo das ideias e você materializa ali nas suas palavras, no papel. Então você já faz a sua realização de uma forma show, independente do plenos. Faço concretas porque eu uso muito o poder da minha mente. Ó, sim. Tá zoando aqui, Regina é 6, igual a mim. E ela é canceriana, eu sou pisciana. Ela imagina um canceriano dando 6. Eu não sei o que é pior, se é o canceriano ou se é o pisciano, porque amor é com a gente mesmo, né? Muito bom. Então, mas aí é que a gente estuda como que se chegou ao 6, entendeu? Cada um é um indivíduo, é único. Então a gente vai vendo as diferenças de cada um. O 7, gente, quando a gente vê o número 7, é o número da evolução. Você imagina uma pessoa, ela precisa meditar. Meditação é sinônimo de 7. Quando a gente fala assim, aquele cara é evoluído. Não, todos nós estamos em evolução. Mas o 7, a mensagem que dá do 7 é esse, evoluiu. Então, o que o 7 trabalha? Ele é muito perfeccionista, ele trabalha análise do que foi plantado, né? Então, assim, o 6, a realização do 6, Ana, naquela plantação, foi o que floriu, deu flor. Então, florimos. E o 7, ele vai analisar quais são as condições daquela plantação, assim, o que está dando certo, o que não está dando certo. Então, ele trabalha análise, sempre. E é muito ligado à espiritualidade. Evolução tem a ver com espiritualidade. Não, né? São 7 dias da semana, tudo é trabalhado, a evolução do homem é em 7. São 7 raios, são 7 notas musicais, tudo é no 7, gente. Então, assim, até os 7 chakras, né, principais, tudo é no 7. Então, o 7, ele vai trabalhar, precisa trabalhar, tá? Meditação, espiritualidade, análise, mas a forma correta dessa análise, para tomar muito cuidado para não virar uma pessoa muito crítica, porque, né, só quer o que for perfeito. É intuitivo, tem que trabalhar a intuição, pineal, fidelidade. Já te convidei para vir fazer plenos inúmeras vezes. Olha o que a Vanessa está falando. Precisa desenvolver isso mais. Vem para plenos, ó. Trabalhar fidelidade, gente. Então, aí, quem é 7 não trabalha fidelidade, está em desarmonia. Originalidade. O 7 é original. Independência. Porque lembra que o 6, né, acaba sendo muito caseiro, então o 7 vai trabalhar essa independência, vai tirar um pouco dessa questão de nutrir o outro. Senso profissional, amar a verdade. Ele tem que ser verdadeiro, principalmente com ele mesmo. Então, as escolhas sendo feitas. E o 7 é a carta do carro, é ele dirigindo a sua própria vida. O 7, ele vai trabalhar essa questão da parte mental, dominando os sentimentos, tanto o lado sombra quanto o lado luz, para poder avançar. Então, não elimina as suas sombras. Ele tem o poder de todos os, né, dos seus sentimentos ali nas rédeas. E aí ele consegue avançar. Quem tem esse número de destino as torna favoritas de todos. Todo mundo quer ser um 7. Emitem vibrações de paz, podem acalmar as pessoas com sua presença. Adquirem a clarividência, o magnetismo pessoal, poderes hipnóticos, etc. Tem que ser pleno, gente. Caramba. E ele quer sempre independência. Cultiva amizade, mas tem acessos de pessimismo. Olha só. E solidão. Porque o 7... Falhado, né? Porque o 7, nessa necessidade dele de analisar, ele precisa ter a solitude. Mas a solitude é diferente de solidão. Então ele precisa estar bem com ele mesmo. Mas ele precisa se recolher para si, né, para si mesmo avaliar. Mas todos os números têm essas dualidades, então a gente tem que tomar muito cuidado. E aí a gente vai para o número do poder, que é o número 8. Esse é o poderoso, é o número de Deus, gente. É o número de maior poder de toda a numerologia. O símbolo do infinito, da abundância. É aquele que vai chegar e vai fazer a colheita. É como se fosse o grande gerente, né, daquela plantação ali. Então, em outra encarnação, eu quero nascer 8. Olha, isso são acordos que a gente faz lá em cima de cada número que a gente precisa trabalhar, né? Então,
Quando muito lhe é dado, muito lhe será cobrado. No caso do 8, na carta do tarô também é o número da justiça. O 8, ele precisa ser justo sempre. Ele não pode ser pão duro jamais. Ele não pode trabalhar com desperdício. Ele trabalha o fluxo de dar e receber. Então, como a gente está no mês 8, gente, já é uma coisa que serve para todo mundo. Bom recebedor, ele tem que ser bom pagador. Então, na hora de pagar as contas, paga já agradecendo. Eu estou pagando, graças a Deus, consigo pagar esse boleto. Estou pagando esse boleto com muita alegria e glória. E aí você vai trabalhando, mas E ele vai... O que o 8 faz? O 8, ele é tão poderoso que na astrologia a casa 8 é a casa do sexo, do poder e da transformação. O que não consegue evoluir no 7, ele vai, como se falasse assim, degenerar, gente. Sabe, aquelas pessoas assim, e quando a gente olha, né, o que é de uma degeneração, até numa doença? É quando uma célula começa a pegar e criar aquelas cascas que vai prejudicando as suas funções, né, a sua funcionabilidade. Então, o 8, ele vai trabalhar tudo isso, vai ter que entrar no fluxo, ele gosta de cartas na mesa, não gosta de pessoas enroladas, ele é muito assim do papo reto. Então ele é o gerentão. Foi aquele 4 que deu certo, que trabalhou muito e hoje em dia ele domina todas as questões ligadas à materialidade, ao trabalho. Então ele é o sucesso, mas para isso ele tem que estar nesse equilíbrio. Lembra uma pista, né? Um looping? O infinito é assim, um looping. Para ele funcionar a alta velocidade, aquela pista tem que estar toda perfeitinha para a velocidade ocorrer. E ele vai botando, eu quero assim, eu quero assado. E o fluxo acontece. Então, é a lei do karma. Karma e do Dharma é a lei. Então, assim, tudo que você colher é o que você plantou, é o justo. O universo jamais vai ser injusto. E ele vai fazer prevalecer essa lei. Quando a gente olha o 8, eficiência, senso de autoridade, controle, determinação, sucesso, perseverança, meticulosidade, filosofar, inclusive, e é o poderoso chefão. É um número das pessoas construtivas no sentido mais amplo da palavra. Aí fala aqui, ó, não se perdem em fantasias. Uhum. Aí o que fala aqui, ó? Com ideias originais, brilhante e gosto pelo sucesso. Ai, meu Deus! Vamos pro 9. 9. Entrou na live dizendo, eu sou 5. Não, amor, você não é 5. Acabei de fazer a soma da sua data. Você é 7. Se você entrasse um pouquinho antes, você ouvir a explicação do... Vamos... Porque o pessoal... 9. Está agora esperando para ouvir o 9. O 9, cara, já é a perfeição. Quando você olha assim, é o iluminado. Chegou a nona sinfonia. A nona sinfonia é o perfeito. Não tem nada para mexer. É o 9. É o eremita. O que o eremita, o 9, faz? Assim, na escala de 1 a 10, né, você vê, para no 9, né? O 9 é inspiração, é vigor, é determinação. Ele tem que trabalhar com senso artístico. Ser humanitário é aquele que vai trabalhar o altruísmo. Ele precisa trabalhar. Ele não vai olhar os problemas dele como o maior no mundo. Ele vai olhar o social, ele vai olhar esse lado do humano mesmo, do universal, sabe? É o 9. É uma pessoa iluminada. O amigo Beto que está aqui. Aí. É perfeito, não há nada que mexer. Tá bom. Amigo. Generosidade, ser útil. Mas lembra, orar e vigiar. Todo número tem a dualidade. Um cara muito humanitário, um cara que precisa da arte. Pode tornar-se facilmente bem-sucedido e famoso, inclusive, se quiser. Vive rodeado por todo tipo de beleza. Embora tenha que enfrentar problemas e conflitos com seus pais e irmãos menores durante a infância. E mais tarde serão amados por todos, recebendo reconhecimento e apreço. Necessidade de amparo e constantemente pede provas de amor. Talvez falte licença prático. Aí... Lá, provas de amor. Canceriano, então já é. É o caso. Mas sempre, gente, esse é o místico. O 9 vai estar ligado ao místico. Ponto negativo, então. Vamos falar um ponto negativo do 9. Às vezes é mal-humorado. Vacilão, obstinado e intolerante.
Necessitam de muito dinheiro para sentir que são alguém. Persegue sonhos inalcançáveis e formulam projetos a longuíssimo prazo, porque 9 é a casa das grandes viagens. Também está ligada a essa parte da intelectualidade, gosta de ler, ou de assuntos ligados à filosofia também. O 9 é o eremita, é aquele que se ilumina, precisa se recolher, muitas vezes ele vai precisar, eu quero um tempo. Vai ter o descanso dele para se recompor, e quando ele volta, ele ilumina todos ao seu redor, é a lamparina. 11 é a força, né? Lembra da força que eu falei da mulher que segura a boca do leão? Então, precisa viver. São extremamente sensíveis, necessitando se proteger constantemente, porque é um canal, é um portal, o 1111. O 11 é um portal, assim como o 22, gente. São intuitivas, são capazes de enxergar longe, ao mesmo tempo em que analisam o presente. Qual é a necessidade? É um destino de inspiração. Ele pode ser evangelizador, místico, visionário e vanguardista. Interessa-se por assuntos ligados à espiritualidade e pode reverter ao número 2, lembra? Lembro. Quando se torna muito minucioso. Então, se tiver demais... Minutos, hein, Vanessa? 22, Master. Nascem já com conhecimento do que tem que realizar. São pessoas raras. E a realização de suas vidas pode parecer a elas uma tarefa incrivelmente difícil. Você, como número 22, é cheio de propósitos, responsável de grande potencial. Por isso, não precisa temer seu imenso ideal. Negativo. Em desarmonia, relaciona-se à prática de rituais secretos negros, que envolve magia negra. A sensação de confusão mental e um forte desvio de espiritualidade. Porque aquilo, né? Quando é muito bom, também tem um lado que pode ser muito ruim. Então, é a questão da sombra, o poder. Sempre é o polo, né? Resolvem problemas que outros consideram insolúveis. É para o Master. Assumem, organizam, administram e completam trabalhos que outros não conseguem realizar. São os construtores do mundo. É o 22, gente. Vanessa, o pessoal já está pedindo seu contato. @vanvidalbr. Tá? Isso. Maravilhosa. Ela tá arrebentando na numerologia. Sabe quando a pessoa se encontra? É a felicidade que eu tive hoje de chamar a Vanessa aqui, que a Vanessa se descobriu muito após plenos, a turma 1. Então a Vanessa já está atendendo profissionalmente. Falem com ela. E pessoal, vem para plenos também, tá? A nossa turma tá ficando lotada, tem poucas vagas e as inscrições até segunda-feira dá para fazer, porque a aula começa segunda. Gente, mas aproveitem hoje, porque o dia 21 é o dia da vitória. Então, é a carta O Mundo do Tarô. Então, já começa com o pé direito e faça sua inscrição hoje. Já vai ganhar um presente, hein? Vai ganhar um curso 3DF. Temos 2 minutos para finalizar. Ah, que delícia. Vou falar aqui 1,53, 52. Então, gente, o que eu posso falar assim, se de alguma forma os números fizeram sentido para você e que realmente fazem, são nosso código, permitam conhecê-lo. Primeiro para se autoconhecer e depois para entender tudo que acontece na nossa vida. Quando eu me inscrevi em plenos, eu parcelei em 12 vezes, porque o 12, quando a gente soma, vai dar 3, é manifestação. E é o número da experienciação humana. Eu queria que cada parcelinha fosse ressignificada num ciclo de 1 ano, o que eu teria me transformado. E muito menos disso eu já me transformei. Estou em processo, então só gratidão. Acreditem nos números e nas suas potências. Isso aí. E ó, pessoal, vocês que entraram depois, não conseguiram fazer a soma, rever, porque eu vou colocar no meu IGTV, assistam, tá? E depois procurem a Vanessa, porque ó, nota 10 como numeróloga. Pessoal, a gente se despede por aqui, agradecendo a Gratidão. Eu espero vocês segunda-feira na aula de plenos. E, Vanessa, super obrigada e muito sucesso para você, amiga. Você merece. Para nós. Obrigada. Cara. Obrigada.